Tirou todo mundo de casa, eu quero ter um frio o resto do ano. Ficou muito bom. O pessoal que eu achei que ia perder a coragem por causa do frio está aí. Graças a Deus. Muito bem, irmãos. Vamos lá no Evangelho de Lucas. No capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos do 43 ao 49. Vamos lá? Diz assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que construiu, ou ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Amém? Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado por mais uma vez podermos estar aqui reunidos em nome de Jesus para prestarmos nosso culto ao Senhor, te honrarmos, ó Pai, nesta noite com a nossa adoração. Aceita, ó Pai, a nossa oração, nosso culto, a nossa gratidão. E fala, ó Pai, mais uma vez, mediante a Tua palavra, aos nossos corações. Assim eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Lucas, então, agora, ele vai chegando na última parte do sermão de Jesus no monte, onde o Senhor Jesus vai usar duas ilustrações para continuar identificando o discípulo dele. Os discípulos de Cristo deveriam ter ou devem ter essas virtudes espirituais que nós estamos vendo aí ao longo do sermão que Lucas trata ou narra de uma forma mais objetiva, mais compactada do que a versão completa de Mateus. Mas aqui estamos chegando nessa última parte e o Senhor Jesus continua dizendo ou identificando características dos seus discípulos. Inicialmente aqui nos versos 43 a 45, o Senhor Jesus ele vai falar sobre, usando suas figuras, as metáforas, usando a árvore e o seu fruto. Essas são dois textos ou duas figuras que nós conhecemos bem essas ilustrações que Jesus usa. A gente conhece tão bem que não as trata como, infelizmente, é coisa que eu digo costumeiramente, aquilo que a gente já conhece bem, ou a gente acaba usando de maneira negligente, não com a atenção que deveria, por achar que conhecemos muito, ou simplesmente deixamos para lá. Nem sequer refletimos mais com a seriedade que deveríamos. Porque estamos diante de dois textos fundamentais na vida cristã, não para a vida cristã. Não é para uma pessoa se tornar uma pessoa crente. Não, é por causa de sermos salvos por Jesus, por causa de termos, então, o Espírito de Deus que habita em nós, a capacitação espiritual para, então, vivermos como cidadãos do céu.
é que nós deveríamos ou devemos olhar para esses textos aqui com muita seriedade. Porque isso aqui, repito, não é uma pré-qualificação para receber a Cristo como Senhor. Não, não é nada disso. Isso aqui é uma consequência natural de eu já ter Cristo como Senhor. Então, volta a bola para o nosso pé, no que diz respeito a olharmos para aquilo que temos experimentado, vivenciado, para ver se nós nos identificamos, então, com... hoje foi a tarde inteira com as explosões das bexigas aqui embaixo. Foi interessante. Nada como um EBF para dinamizar aqui a coisa, né? Vamos lá, então. Uma árvore na sua forma natural, ela vai produzir, então, os frutos que correspondem à sua natureza. A gente não planta Lá em casa eu estou finalmente... Hoje não está aqui a Silvia, né? Há muitos anos que eu tento lá em casa que um mamão dê alguma coisa. Aí a Silvia me deu lá um pezinho de mamão de 20 centímetros alguns meses atrás. Ele está com uns 3 metros e uns 6 mamõezinhos lá pendurados. O meu limoeiro, que eu já estava desistindo, já desanimando dele, está com mais de 30 limõezinhos lá nascendo. Muito legal. Eu não poderia querer esperar que saísse maçã do meu limoeiro, não é? Porque é natural que a árvore dê aquilo que é dela. Que é naturalmente, é essencial de um limoeiro dar limão. De um mamoeiro dar mamão. A gente espera que isso aconteça. Se não acontecer, é por causa de algum problema na terra, onde ela está sendo nutrida, ou a planta em si, enfim, eu não sei se é coisa possível, Cido que manja disso. Né? Mas o fato é que a gente espera que a árvore dê os seus frutos correspondentes, estando ela saudável. E não obrigatoriamente o ser humano está debaixo da mesma lei, porque nós não somos árvore. Não é? Mas a figura ela é muito significativa. A gente não está debaixo da mesma lei natural no que diz respeito ao tempo, por exemplo, para uma árvore produzir. Repito, porque nós não somos árvores, mas a figura traz para a gente uma ideia de algo que tem que acontecer na vida do crente. Se o crente é essencialmente produzido ou gerado de Deus, como a árvore naturalmente vai produzir o seu fruto correspondente, porque a natureza da árvore é que ela dê, se é uma moeira, ela vai dar mamão. Um discípulo de Cristo Jesus, se é essencialmente um discípulo de Cristo Jesus, ele vai produzir o fruto correspondente. É isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui, concluindo, isso deve chamar nossa atenção. Ele está encerrando o Sermão do Monte, dando um fecho nas características de um cidadão do céu, de um cidadão do seu reino, já que essa é a proposta do Sermão do Monte. Ainda assim, mesmo o ser humano não estando debaixo da mesma lei natural que uma árvore, a gente pode esperar que um ser humano produza aquilo que é natural de um servo do Senhor Jesus, tendo em vista como uma resposta à sua seriedade, ao seu comprometimento, ou não, com a santificação, com os compromissos naturais, com as responsabilidades naturais e as demandas naturais de um discípulo de Jesus Cristo. Então, se espera que isso, obviamente, aconteça. Então, o fruto é um sinal, sem dúvida alguma, seguro para identificar o tipo da árvore e também o tipo de crente. É algo que é uma figura muito significativa, muito representativa que o Senhor Jesus está usando aqui. O que nós falamos, o que nós fazemos, sem dúvida, revela bastante do que está dentro da gente. Na verdade, nos denuncia, não a curto prazo,
mas a médio prazo, um pouquinho mais de convivência, o que falamos e o que fazemos nos entrega. Concordam comigo? Frutos, que podem ser bons ou maus. Às vezes eu digo isso para os casais que estão pretendendo namorar, né? Conheçam-se mais. Vocês não tiveram tempo ainda de se conhecer o suficiente para descobrir aquilo que não é bom. Falem mais. Conversem mais. Porque a boca fala que o coração está cheio. E a curto prazo a gente consegue maquiar ou não, ou maquiar ou revelar o verdadeiro coração. Nós expomos o fruto natural da árvore. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus queria que aquelas pessoas ali ao redor dele no monte estivessem olhando para si e refletindo. Cada pessoa vai falar e agir unicamente de acordo com a essência ou que está nas suas mais íntimas emoções e vontades, que é a figura do coração nas Escrituras. Repito, a curto prazo a gente consegue maquiar isso. Mas isso não é fruto, isso é engano. O meu mamão, o meu mamoeiro, ele passou meses só dando florzinha, me enganando sem vergonha. E eu achava que ia vir mamão daquelas florzinhas, e elas não vinham. E o mamão não vinha, de repente a florzinha caía. Eu falava para o senhor não vai dar mamão esse negócio. E vinha outra florzinha lá, regava com o maior cuidado para não deixar não cair a florzinha. E quando eu ia chegar no dia seguinte lá, estava a florzinha lá embaixo no chão, a florzinha caía. Até que no tempo devido o mamão começou a dar mamão. Mas até então ele foi me enganando. Nós temos um potencial absurdamente semelhante de até dar florzinha. A flor do engano. Ou não. No tempo que era para aquela florzinha virar mamão, virou. O que realmente nós precisamos quando pensamos numa árvore? Né? Lá em casa nós vivemos aquela ideia de que será que uma planta de frutífera, como um mamoeiro que fica grande. Eu estou com um abacate com 3 mudas num vasinho desse tamaninho, um abacateiro grande, já está com meio metro. É uma ousadia achar que eu vou ter um abacateiro num vasinho de meio metro. Né? Eu vou até botar que o nosso vaso oficial lá é uma lixeira daquelas grandes assim, acho que é 20 litros, né? Então, o que a gente faz para tentar fazer com que as coisas deem certo ali para as nossas arvorezinhas nas lixeiras de 20 litros? Eu pego terra do Cido. Lá do curral do Cido, lá na casa dele. Que aquela terra é um negócio impressionante. Botar a mão lá dá um pé de mão. A terra é boa, Cido. Inclusive, vou já fazer uma cavucada na tua terra de novo lá. Então eu procuro uma terra boa, cheia de nutrientes, forte, porque o espaço ali a minha lixeira, o meu vaso de planta, ele tem que estar muito bem nutrido para poder alimentar aquela árvore, para no final, lá no meu resultado, poder dar a fruta que eu plantei. Gozado que a gente quer dar fruto bom, mas não cuida da terra. Quer ficar com a aparência de árvore frondosa e frutífera, mas a terra está seca, você não rega, você não nutre a terra, não põe na terra o que ela precisa para alimentar a árvore, e quer transfalar só coisas lindas, maravilhosas e dar bons frutos. Não vai funcionar, irmão. Vai até dar florzinha, mas ela vai cair, o fruto não vai vir. Nós temos que olhar para essa estrutura que envolve o resultado, que é a fruta, ou fruto. Eu não posso querer o fruto sem o investimento correto em toda a estrutura que preparou as condições para que pudesse haver fruto. Não é natural.
eu plantar uma árvore frutífera como que no meu abacateiro. Eu não posso querer que aquele abacateiro vá muito além daquilo e dê abacate, ele está no lugar errado. Ele está é muito pouco para uma árvore desse porte. Então é certo que se eu não tomar providência ali, eu vou já dar lá, preciso plantar lá no sítio. A gente tem uma ideia estranha, parece que Deus se vê, tentamos constranger Deus a fazer com que eu frutifique sem que eu tenha o menor cuidado com a terra, com o adubo, com regar. Se eu não regar as minhas plantas naquele vasinho lá, o que vai acontecer, Cido? Não aguenta. É eu bobear um dia sem regar, eu já vejo folhinha amarela. Tem que regar e eu conto de 1 era até 60, agora eu conto de 1 a 120, 2 vezes 60. 2 minutos lá com a mangueira. Vaso por vaso. De noite, às vezes chega tarde aqui, eu estou lá regando minhas plantas. Porque ela precisa daquilo ali. Ela precisa de água. Eu creio que o que estamos sendo provocados pelo Senhor Jesus aqui é a ter uma postura responsável com essa figura que ele nos relacionou. O resultado é Deus quem dá. O frutificar dele é algo que Deus promove mediante o seu Espírito em nós. Mas todos os cuidados essenciais para que a produção seja aquilo que eu espero, pela bondade, pela graça de Deus, não porque eu sou legal e o bambambam da história, não. É porque Deus é bom. Mas Deus não tira de mim, de você, a responsabilidade dessas essencialidades que envolvem o frutificar. Então, muito mais do que um mestre no monte dando ordens e outros lá ouvindo e anotando de 1 a 10 o que Jesus mandou, Deus está falando assim, pensa se você é a árvore que eu estou relacionando você como meu discípulo. Vê se você frutifica como meu discípulo, como a árvore no tempo devido, frutifica daquilo que é essencial a ela. E pensa e avalia os cuidados que você tem tomado. Eu creio que estamos muito mais sendo provocados a isso do que a ficar, talvez, conjecturando que ilustração bonita, quanta filosofia. Nada de filosófico aqui, não, é extremamente prático. Porque da mesma forma, quem possui um coração mau, o texto nos indica. Quem não tem um coração cheio das coisas do Senhor, das coisas de Deus, daquilo que nos aproxima das realidades de um novo nascido em Cristo Jesus, o texto chega a deixar bem explicitamente, né? O verso 45, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. Mas o homem mau, e o mal não é obrigatoriamente o assassino, de forma alguma. O mal é aquele que não tem uma correspondência com o bom de Deus. Não é um mal, estuprador, ladrão. Não obrigatoriamente. É aquele que está no contrário do bom de Deus. É aquele que não promove a glória de Deus com aquilo que faz, com aquilo que pensa. É aquele que está andando na contramão do bom de Deus. E não tem como requerer do coração desse homem identificado como mau. Porque ele diz, o homem mau tira coisas mais do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que o coração está cheio. A tendência nossa é pensar neste mal aqui apenas como aquela pessoa que produz aquilo que é muito ruim socialmente falando. E, obviamente, essa pessoa também está inclusa aqui. Mas o mal, olhando na perspectiva daquilo que é o contrário ao bom de Deus, não são poucas as pessoas que acham que mentir por um bem maior é legítimo. Concorda comigo? Eu precisei mentir, foi um bem maior. Mentira é pecado. Algo de bom aí? Há um coração bom aí em aceitar a ideia de que mentira é necessário? Adultério, desobediências bíblicas escandalosas, mas em nome de um bem maior, isso é bom?
para um bem apenas que é conveniente aos meus relacionamentos terrenos e não tem nada a ver com o meu relacionamento com Deus, mas apenas aquilo que satisfaz as minhas conveniências terrenas, eu decido que isso é bom, mesmo que se oponha ao bom de Deus, isto é bom? Isso é mal. Eu não posso requerer um fruto bom de uma natureza má. E definitivamente isso não tem nada a ver com dar comida no ponto dar casaco. Tantos precisando, se você puder, faça isso. Mas ser bonzinho ou ter um coração bom não quer dizer que você deu casaco para um morador de rua no inverno. Repito, você deve fazer isso. Precisamos pensar nessas pessoas com muito, muito zelo. Mas não é isso que faz seu coração ser bom. Mas é o que vai por detrás disso é que nos coloca numa condição de discípulos do Senhor Jesus Cristo ou não. O verso 46, então, aqui Lucas apresenta um resumo, repito, daquilo que é dito com detalhes lá em Mateus 7, dos versos 21 a 23. E a pergunta-chave aqui, que é repetida por Lucas, é a seguinte: por que me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? É claro que o Senhor Jesus aqui está falando também para pessoas que o chamam como Senhor. E sabem com quem estão falando. Jesus não está apenas aqui dizendo o lado negativo enfatizando apenas o lado negativo deste questionamento. Eu creio que deveriam ter bastante ouvintes ali que reconheciam Jesus como Senhor, que testemunhavam de Jesus como Senhor, e eu creio que o Senhor Jesus estava realmente agradado ou alegre com ser reconhecido como Messias, como Filho de Deus, como aquele que veio consumar as profecias do Antigo Testamento, sentando então após a sua morte à direita de Deus. Todas essas expectativas messiânicas que envolvem o Messias, envolviam Jesus. Eu creio que tinham pessoas ali também o chamando de Senhor, porque identificavam todas essas coisas. O problema é que não temos como correr do outro lado da moeda, que é o lado negativo desse questionamento, dessa pergunta-chave que Jesus faz aqui. Infelizmente, é possível também ter pessoas ali, como aqui, onde nós estivermos, que chamam Jesus de Senhor da boca para fora. Também haviam essas pessoas lá, como é possível que a gente tenha momentos na nossa vida que fazemos coisas desse tipo. O que Jesus está querendo chamar a atenção aqui é que o verdadeiro discípulo de Cristo, ou para um verdadeiro discípulo de Cristo, esse testemunho aparente de Jesus como Senhor não serve. Essa aparência de reconhecimento de um relacionamento de senhorio, de senhor e servo, de rei e súdito, apenas na vitrine, para um discípulo do Senhor Jesus Cristo, isso não serve. Então, aquele testemunho autêntico que nós devemos declarar, e declaramos, eu creio, ele precisa andar de mãos dadas com uma resposta pública, um testemunho público de temor e obediência. Porque eu não chamo alguém de Senhor, isso é uma coisa muito, muito delicada, né? A ideia do Senhor aqui, para Jesus, ela tem uma perspectiva de Senhor que envolve as verdades messiânicas, né? Senhor como Rei, Senhor como Salvador. Mas a figura, a ideia do Senhor está dentro de uma representatividade reverencial. Nós tratamos os mais velhos, pelo menos eu cresci assim, com meu pai me ensinando a tratar os mais velhos como Senhor. Como muitas vezes eu já tive ocasiões de falar com um jovem ou até com outras pessoas mais velhas, que não precisava me chamar de Senhor nem de pastor se não tem respeito pela autoridade pastoral ou não me reconhece como uma pessoa mais experiente. Me chama de você de qualquer outra coisa, só não me chama de pastor e Senhor se você não reconhece
a autoridade por detrás do título. Se eu, uma figurinha pecaminosa, ruim como eu, tenho esse critério de relacionamento com quem está comigo, por que o meu Salvador, o Senhor Jesus Cristo, aceitaria que eu o chamasse de Senhor, mas o tratasse apenas como alguém que me serve, não o contrário? Como é apenas por um relacionamento, às vezes um chamamento costumeiro, meramente simbólico. É isso que está implícito aqui. Porque vamos entrar numa fase final aqui desse ensino no monte, e me chama mais uma vez, repito, a atenção, o Senhor Jesus terminar o sermão com essas duas tão definitivas identificações de um discípulo do Senhor Jesus. Porque depois dessa abordagem, praticamente é a introdução para aquilo que ele vai fechar nos versos 47 e 49. Ele introduziu o assunto com essas duas ilustrações, dos versos 42 até aqui, o 46. E ele vai fechar, depois de botar todo mundo pensando, eu espero que nós também, ele vai entrar na ilustração final da construção da casa, e aqui é muito interessante, conversava hoje com o Jean, a gente falando como um estudo sistemático das Escrituras nos leva a ter uma correlação, né? Como a gente percebe que os temas bíblicos eles vão sempre girar na figura de um Deus santo, justo, amoroso e Senhor, com o pecador carente da misericórdia desse Deus, mas que peca contra esse Deus, até planeja o mal contra esse Deus. Aí Deus, com misericórdia, vem na direção do pecador através de Jesus Cristo, mas não tira do pecador a responsabilidade do seu pecado, mas promove para o pecador um meio de reconciliar-se com Deus, com propósitos eternos de estarmos num processo de santificação até quando estaremos para sempre com Cristo no céu. De Gênesis e Apocalipse nós vamos lidar com este pano de fundo. E quando olhamos os textos bíblicos da forma como temos feito, positivamente, sistematicamente, a gente, quando vai lá para um 1 João, a gente vai para Lucas, Romanos, Coríntios, lá para Gênesis, onde passamos durante mais de um ano, a gente percebe como a palavra ela se relaciona o tempo todo. E estava Jean comentando hoje que como 1 João se relaciona com aquilo que temos aprendido em 1 Coríntios. E mais uma vez eu falava, Jean, mas Lucas também, o próprio Senhor Jesus vai falar de novo sobre fundamento. O que nós falamos aí nos últimos 2 domingos, em 1 Coríntios capítulo 3? Que a necessidade de não se buscar sabedoria humana, mas estarmos completamente satisfeitos com a suficiência da sabedoria de Deus, que foi revelada pelos apóstolos, que é o fundamento dos apóstolos, que é a mensagem das boas novas do Evangelho, que é a mensagem do Novo Testamento, que aponta para a cruz e aponta para Jesus. E mais uma vez, o que Jesus vai falar? Terminando no monte, ele vai dizer o quê? Construa sua casa sobre o fundamento forte, batendo em cima daquilo que vem repetidamente enfatizado pelo apóstolo Paulo. Então, essa parábola, talvez, né, uma figura da construção da casa, é um poderosíssimo encerramento do Sermão do Monte, muito significativo. Lucas ele vai introduzir esse final, esse epílogo aqui por meio da exigência do Senhor Jesus de uma vida cristã, onde, repito, na vida cristã o agir importa mais do que o falar. E a grande ênfase que está sendo dado aqui nesse último momento, em particular, nas realidades que veremos a partir de agora, os versos 47 a 49. Aí Jesus vai resumir nesses 2 trechos, nesses 3 versículos, o porquê desse Sermão do Monte. As pessoas não devem, uma coisa que costumeiramente acontece, a gente se contenta muito facilmente apenas em ouvir das Escrituras. Parece que já fizemos tudo o que tínhamos que fazer como crentes,
O fato de ir à igreja, sentar e ouvir as Escrituras. Pronto, acabou minha responsabilidade, já fui à igreja. Que coisa mais católica romana do que isso? Já fui à igreja. Não é? Aquela coisa de eu vou à missa e faço então o meu cerimonial sacramental. E ali aquela ideia de que eu purguei todos os meus pecados, ou resolvi os meus pecados indo à missa, como uma rotina sincera, piedosa muitas vezes, mas que começa e fica ali. E quem somos nós para falar de pessoas que têm esse padrão religioso meramente de relacionamento espiritual? Quando a gente acaba com a ideia de que eu vou à igreja porque eu já falei isso aqui e vou repetir. Foi numa quarta-feira, inclusive, as 2 quartas-feiras atrás. Eu tenho que ir à igreja porque há muito tempo que eu não vou. E daí? E daí? O que nós precisamos compreender é que está sendo ensinado pelo Senhor Jesus neste último momento do Sermão do Monte como uma característica de um cidadão do céu é que ir para esse encontro dos santos, dos crentes, onde nós nos ajuntamos como igreja para adorar o Senhor, precisa ser mais do que um ir à igreja ou apenas ouvir a palavra. Pastor, mas a fé vem pelo ouvir, amém. Eu também acredito nisso. Mas a fé também, para poder ser provada, ela tem que ser experimentada. Se você crê aqui e não faz nada com ela lá fora, está no campo do intelectual, companheiro. Intelectualmente, eu creio que a maioria das pessoas não nega que Deus existe, nem que o diabo existe. O problema vai além daí. É o que eu faço com isso. É o e daí. Qual a minha responsabilidade com essas duas verdades? É nessa parte que a tendência nossa é desligar ali no portão quando entra no carro, vai para casa. Ou quando dá o amém aqui no final do culto. E é sobre isso que Jesus está falando. Nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor para que possamos ter este fundamento sólido que suporte os vendavais da vida. Muito mais comprometidos do que com um mero ouvir, nós precisamos transformar o que ouvimos em atitudes. Atitudes de fé, que eu creio que temos. Nós cremos. O nosso problema não é com este momento aqui, pela graça de Deus. O nosso problema é com o que fazemos, com o que ouvimos e cremos aqui. É a durabilidade disso e a praticidade disso. É aí que mora o problema. Muito interessante voltar a falar da construção de uma casa. O fundamento da casa, irmãos, falei sobre isso domingo, né? Impressionante. Ele é decisivo na construção. Eu vi um programa que eu gosto ali do Alasca hoje, ali antes, agora de tardinha, finalzinho da noite, comecinho da noite, né? 7 horas, 6 horas. E umas pessoas que resolveram morar num local super isolado do Alasca e preocupadíssimos lá com preparar as bases, a fundação da casa, antes que o inverno chegasse. Eles tinham apenas 5 semanas para preparar as fundações. E correndo com toras pesadíssimas, de 200 quilos, 300 quilos cada tora, com blocos de concreto para poder botar nas sapatas e botar as toras em cima. E preocupados com o alinhamento, preocupados com estar colocando aquelas toras, aqueles blocos de concreto em locais sólidos. Irmãos, quem dera nós cuidássemos assim da nossa vida cristã. Quem dera. Nós temos uma tendência muito complicada, todos nós, de achar que é o problema que falei domingo, né? Que levantou, tá bonitinho, tá pintadinho, tá caiadinho, dá para levar, né? Muito complicado a gente achar que a gente pode sustentar uma vida cristã legítima, caiadinha, porque tá bonitinha, né? Aquilo que não vê, mas dá um trabalho, uma despesa gigante,
que é o fundamento, é indispensável, dá trabalho, é cansativo, dá despesa. Às vezes a gente não consegue rebocar a casa, mas deixa para lá o reboque, mas faz a fundação direito. Daqui o ano que vem você reboca. A gente não leva a sério, a gente reboca. E constrói a casa sobre o barro. E depois não sabe por que vem a torrente, vem a ventania, vem aquelas coisas que batem na vida da gente. Vai bater mesmo. Vai bater, queira a gente ou não, provoque a gente isso, uma situação dessa ou não. Por responsabilidade pessoal, por circunstâncias, por estarmos neste mundo, o vendaval vem. Aí eu estou com a casa bonitinha, mas não tem resistência nenhuma à ventania, às torrentes de água, como diz aqui Lucas na narrativa de Jesus. O que acontece? Não cavei fundo, não quis crescer, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3, a casa não aguenta. Interessante se você botar duas casas, já falei isso aqui quando eu preguei do Sermão do Monte alguns anos atrás. Você põe duas casas iguaizinhas, bonitinhas, pintadinhas, lindas, lindas. Mas uma está com um fundamento forte. Estou em Cristo. Estou nas verdades do Evangelho. Estou na realidade que eu sou um pecador completamente carente do que Cristo fez por mim. Eu careço da palavra de Deus, eu careço da obra do Espírito Santo, me capacitando uma vida obediente, eu careço do discipulado, eu careço desse momento aqui especial que temos como igreja de sermos ensinados, ministrados, daqui a pouco orando uns com os outros, eu careço disso, estou investindo, estou plantando isso na minha vida, com habilidade, com bom material, com dedicação, com esmero, com suor, porque é cansativo esse processo de cavar buraco. Mas eu fiz isso tudo. Aquela casa foi construída bonitinha, com todos esses cuidados. E outra aqui também, igualzinha, bonitinha, mas sem esses cuidados. Pode passar um tempão parecendo que está tudo bem. As duas estão lindas. E o outro se gabando ainda. Pô, eu fiz a minha mais barata que a tua, 20 mil. Ah, está igual a tua, ainda tem dinheiro para comprar um carro novo. Ainda tira onda. Né? Só que ele esqueceu da chuva. Esqueceu do vendaval. Esqueceu das muitas pressões que a vida nos impõe. E a mesma chuva, a ventania, a tempestade que bateu em uma, bateu em outra. A diferença qual foi? É que uma caiu e a outra não. Estão entendendo, irmãos, o que Jesus está dizendo? Pastor, já sei disso. Aumenta o nosso problema. Então não se gabe. Gabe? Palavra feia. De achar que você já sabe. Porque o fato de sabermos isso com tanta força, como a gente costuma dizer, né, com tanta insistência, aumenta a nossa responsabilidade. Irmãos, eu vou parar. Nós vamos orar. Eu quero muito que a gente baixe nossa cabeça, estejamos orando, pedindo pela nossa vida, só pela nossa vida. Nenhum de nós sabe os vendavais que estão por vir. Nenhum de nós sabe o que a vida está por nos preparar, mas Deus, com toda a alegria, graça, bondade, misericórdia, justiça, amor, tem nos dado tudo o que nós precisamos para lidar com a maior alegria ou com a maior dureza que a vida possa nos impor. Tenha o seu tempinho de oração. Peça a Deus a te ajudar para que você tenha um coração cheio do Senhor, para que a sua boca fale que o seu coração está cheio, para que a sua vida cristã esteja fundamentada nas suficientes verdades do Evangelho. Nada mais você precisa. Tenha esse tempinho de oração.
Pai querido, muito obrigado por podermos ouvir mais um pouquinho do Senhor Jesus no monte. Esta conclusão, ó Pai, daquilo que o Senhor Jesus ministrou aos seus discípulos e ministra a nós agora, com tanta paciência. Ajuda-nos, ó Deus, como discípulos de Cristo, ó Pai, produzirmos de fato aquilo que identifica um discípulo de Jesus Cristo. Que o fruto que a nossa vida produza seja uma resposta realmente daquilo que somos. Nos ajuda, ó Deus, a não querer nenhum outro tipo de base, fundamento para a nossa vida que não seja aquilo que a Tua palavra nos revela da Tua vontade para a nossa vida. Nos ajuda, ó Deus, a querer unicamente do Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a nos abraçar fortemente às verdades do Evangelho, porque são estas verdades que nos dão tudo o que precisamos tanto para agora, quanto para a eternidade contigo. Nos ajuda, ó Deus, é isso que vai nos capacitar aos muitos vendavais que a vida ainda vai nos impor. Assim eu te peço, ó Pai, muito agradecido. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos.